Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer um Batalha de Titãs. Após o nosso campeonato, voltamos com Batalha de Titãs. Vídeo pedido pelo Arthur Souza, onde nós vamos fazer um Batalha de Titãs entre o Pennywise de It a Coisa contra o Beyonder, levando em consideração a versão base do personagem do Beyonder dos quadrinhos. Vamos fazer essa Batalha de Titãs, cada categoria, e eu já adianto a vocês, é a Batalha de Titãs mais desproporcional que a gente já teve nesse canal, galera. Vamos falar sobre cada categoria, então vamos pro vídeo. Bom, vamos começar com a primeira categoria, que é Força, e eu já fico com Beyonder 1-0, rapaziada. Bom, o Beyonder ele tem uma força virtualmente infinita. Ele já matou entidades cósmicas com o próprio pensamento, como o Tribunal Vivo, entidades abstratas. A sua força é inimaginável. Beyonder vence de 1-0 e ele não precisaria nem cair na porrada com o Pennywise. A gente sabe que ambos têm poderes cósmicos muito grandes, principalmente por ambos serem entidades cósmicas mesmo, né? Mas Beyonder ainda assim tem uma força muito maior. Só dele pensar no Pennywise, ele já poderia matar o Pennywise. Ele tem muito poder e ele é muito mais forte do que o Pennywise. Até se a gente tivesse levando em consideração uma força bruta, Beyonder também venceria, muito por conta da sua força abstrata ser ilimitada. Ele é muito forte, ele é virtualmente ilimitado, cara. A sua força é muito grande. Por isso ele ganha de 1-0. A próxima categoria é Velocidade e ele também ganha, Beyonder 2-0. Beyonder ganha principalmente não só porque ele tem uma super velocidade, eu acho que isso até é indiferente entre os dois personagens, mas Beyonder ganha principalmente por ele ser onipresente. Ele não precisa ter uma super velocidade, tá ligado? É literalmente isso. Beyonder pode aparecer em qualquer lugar, a qualquer momento, sem uma velocidade. Ele não precisa ter super velocidade, ele é onipresente. Ele tá em todo lugar. É literalmente isso. O Pennywise pode fugir pra um lado, pode fugir pra algum lugar, ele vai aparecer no mesmo momento. É literalmente isso. Beyonder, por isso que eu falei que é uma luta completamente desproporcional. Beyonder é onipresente, galera. Ele não precisa de super velocidade. Ele tá em qualquer lugar, em qualquer tempo. É literalmente isso. Pennywise não aguentaria nessa onipresença do próprio Beyonder e obviamente contaria como uma velocidade e ele venceria por 2-0. A próxima categoria é Durabilidade e eu também fico com o Beyonder 3-0. Galera, é meio óbvio também que o Beyonder venceria em durabilidade, principalmente pelo Beyonder ele ter uma durabilidade absoluta e ele não depende das maiores façanhas do Pennywise, que no caso são o medo. Ele não depende da sua mente ou de uma percepção humana. O Beyonder ele tem uma durabilidade absurda. É quase impossível de você ferir o Beyonder, por exemplo. Ele é literalmente um deus mesmo, uma entidade cósmica. É um dos seres mais poderosos de toda a Marvel, cara. É impossível você afetar ele com a mente, com táticas humanas, com um poder ali abstrato que o Pennywise usa contra crianças, né, em It. É quase impossível, sabe? É literalmente isso. Beyonder tem uma durabilidade muito maior e às vezes que ele foi vencido não foi em combate, não foi em porrada e muito menos em jogos psicológicos que o Pennywise poderia fazer com ele. Por isso ele vence, por ele ser literalmente uma pessoa que não pode ser afetada fisicamente, né? 3-0 para o Beyonder. A próxima categoria é Inteligência e o Beyonder também vence 4-0, galera. Beyonder vence em inteligência muito porque a sua inteligência mesmo é incompreensível. Ele é uma entidade além do multiverso em toda a Marvel. Ou seja, cara, a sua inteligência é tão grande, ele tem uma consciência tão absurda que ele foi um dos seres que criou, inclusive, o multiverso da Marvel, entende? É literalmente isso. A sua inteligência não é só uma inteligência sábia. O próprio Pennywise poderia ter uma inteligência também? Poderia, mas Beyonder tem uma inteligência infinitamente maior do que a do Pennywise. Visto, né, que o Beyonder literalmente foi um dos fundadores dos maiores universos da Marvel. Ele tá na Marvel desde a criação de tudo. Então, literalmente, cara, o Beyonder tem uma inteligência muito grande, uma inteligência muito vasta sobre literalmente qualquer coisa. Por isso ele venceria em inteligência. E por isso ele também vence a próxima categoria, que é inteligência em batalha. Beyonder vence 5-0. Galera, como eu falei, ele tem uma inteligência perfeita e a sua consciência é quase onipotente. O que isso quer dizer? A sua consciência, cara...
Ela é maior que qualquer coisa, cara, entendeu? O Beyonder tem uma consciência absurda, absurda. Quando eu fui fazer o roteiro pra esse vídeo, não tem nem muito o que botar no roteiro, cara. É literalmente isso. Beyonder sola. A inteligência em batalha dele é muito grande, cara. A sua consciência é o próprio universo, falando de forma mais clara. Ou seja, o Pennywise poderia, mesmo sendo uma entidade muito forte, ele até poderia tentar chegar perto. Ele até poderia tentar afetar o Beyonder de alguma forma. Como a inteligência do Beyonder é absurdo. Ele é literalmente um ser onipotente e onipresente. Ele tá em qualquer lugar, em qualquer tempo, de qualquer forma, com qualquer poder. É muito difícil, principalmente pro Pennywise, vencer o próprio Beyonder em inteligência. Por isso, 5-0. A próxima categoria é experiência e quem ganha também é o Beyonder, 6-0, galera. Ele vence experiência porque ele é um ser além do tempo. O Beyonder é um ser além de tudo que já existiu. Como eu falei, ele participou da criação do mundo da Marvel. Ou seja, ele tá aqui desde sempre. Ele é um ser além de qualquer tipo de tempo. Fora que o Beyonder criou o universo inteiro sem esforço. Não o universo da Marvel, mas ele já criou universos dentro dos quadrinhos sem esforço nenhum. Ele pode criar universos de bolso. É tipo assim, o Beyonder pegar agora, ele olhar pra mão dele e pensar e criar um universo. É literalmente isso, entende? O Beyonder tem esse tipo de poder. Fora que o Beyonder também já matou entidades cósmicas só com o seu pensamento, como eu falei. É o caso do Tribunal Vivo, que é uma das entidades mais poderosas de toda a Marvel e que é impossível de morrer. E o Beyonder conseguiu fazer esse feito. Ele também já alterou leis da física, leis da morte, a realidade absoluta. O seu poder ele superava todas as entidades cósmicas combinadas dentro da Marvel. E por isso, né, ele ganha experiência por ele ser um ser além do tempo. Ele ser um ser que tá aqui desde a criação do universo da Marvel. Ele tem uma experiência muito maior do que a do Pennywise, por isso 6-0. A próxima categoria é poder e Beyonder também ganha 7-0 para o Beyonder. Beyonder tem um poder transcendental, cara. O seu poder superava todas as entidades cósmicas combinadas. Só foi limitado quando ele escolheu limitar o seu poder. É literalmente isso. O Beyonder só conseguiu parar o seu poder quando teve, né, um tipo de retcon do personagem nos quadrinhos da Marvel. O Beyonder só conseguiu parar um pouco o seu poder quando ele botou a mãozinha na consciência e falou: porra, eu tô muito overpower, não tem como. Tipo assim, eu preciso bater de frente com alguém, tá ligado? Eu vou limitar o meu poder. É literalmente isso, cara. O poder dele é transcendental, como eu falei, cara. É um dos seres mais poderosos de toda a Marvel. É uma das entidades mais poderosas. E ninguém é capaz de limitar o seu poder além dele mesmo. Ele consegue fazer o que ele quiser com o seu poder. Deixar ele mais forte, deixar ele mais fraco. Isso é um grande feito para o Beyonder ganhar em poder. Por isso, 7-0. A próxima categoria é a habilidade e quem ganha também é o Beyonder. 8-0, rapaziada. Beyonder ganha de lavada. Cara, eu falei, essa luta aqui ia ser muito desproporcional. Mas beleza, Beyonder ganha em habilidade 8-0 por ele ter, por exemplo, o controle total da existência. Ele já tem alterado as leis da física, como eu falei, a morte, a realidade em si. E originalmente o universo Marvel inteiro era uma gota perto dele, justamente por ele ter participado da criação do universo Marvel. Por isso o Beyonder ganharia em habilidade 8-0 por ele ter muito mais habilidades do que o Pennywise, cara. O cara consegue criar universos. É literalmente isso. Se ele quisesse simplesmente destruir o Pennywise com o pensamento, acabou o Pennywise. Ele olha pro Pennywise e acabou a luta. É literalmente isso. A esse ponto do campeonato, a gente já sabe que o Beyonder ganhou a luta. Já tá 8-0, entende? Não tem como nem chegar perto, não tem como nem empatar, nem virar, entende? O Beyonder já ganhou a luta. E é literalmente isso, cara. O Beyonder fica de frente com o Pennywise, ele pensa no Pennywise morto e acaba. É assim que a luta poderia acontecer, tá ligado? Mas ele ganharia em habilidade 8-0. A próxima categoria é a agilidade. E aqui quem ganha é o Pennywise, pra também não perder, né? Pô, é um pontinho de misericórdia, pra não falar que fez feio. 8-1. Pennywise ganha agilidade, principalmente porque ele tem agilidades muito grandes como um manipulador. Ele tem uma agilidade extremamente alta. A sua forma física é apenas um reflexo limitado do seu verdadeiro ser. Até porque o Pennywise não é um palhaço. Pennywise é uma entidade. Pennywise é uma entidade cósmica maligna que pode transformar o seu corpo físico em qualquer coisa. Então, realmente,
Em agilidade, mesmo o Beyonder sendo onipresente, eu boto a agilidade pro Pennywise por ele conseguir fazer o que ele quiser com o seu corpo. Ele pode transformar o seu corpo físico em qualquer ser. Então ele tem uma agilidade maior do que a do Beyonder. E o seu verdadeiro corpo existente no macroverso é literalmente isso, né? Ele é essa entidade do macroverso, além da realidade, sabe? Então ele pode transformar o seu corpo físico em qualquer coisa, em qualquer ser. Então eu acho que por isso ele ganharia em agilidade e por isso ele ficaria um pouco à frente do Beyonder nessa categoria. Por isso, né, 8-1. A próxima categoria é combate, quem ganha é o Beyonder, 9-1. Beyonder ganha em combate por ele ter esse combate conceitual. A gente sabe que o Beyonder não é um personagem de porradaria. Ele não é um personagem de sair na mão com algum super-herói ou algum super-vilão. Ele é um personagem cósmico, um personagem muito poderoso. Mesmo assim, em combate, a gente tá levando duas entidades cósmicas em consideração, Pennywise e o próprio Beyonder. Mas, se a gente jogasse um combate psicológico, um combate poderoso entre os dois, não sobra nada pro Pennywise. A gente sabe muito bem disso, eu não preciso nem me alongar em combate. Beyonder tem poderes absolutos, poderes transcendentais, poderes muito maiores do que o Pennywise, e é só ele imaginar o Pennywise morto que o Pennywise está morto, então não tem nem como em combate o Pennywise sentir um cheirinho disso aqui. Por isso, 9-1. A próxima categoria é façanhas, e aqui eu deixo com o Pennywise 9-2, pra ele também não chorar, pra ele não choramingar. Ele tem muitas façanhas que ele poderia usar na luta. Ia servir pra alguma coisa? Não, mas ele tem façanhas a mais do que a do Beyonder. E vamos falar dela agora, né? Por exemplo, o Pennywise ele pode viajar no tempo, ele já sobreviveu à criação, ele tem um poder cósmico abstrato, ele é manipulador, ele usa do medo da ilusão, ele é uma entidade extradimensional, ele se alimenta do medo, existe antes da criação do universo, não pode ser morto fisicamente, ele manipula a realidade local, ele mente, matéria e percepção. Ele já enfrentou a tartaruga Maturin, a criadora do universo de Stephen King, só foi derrotado parcialmente por um ritual metafísico, o ritual de Shud, e não por força física. Beleza, ele tem muitas mais façanhas do que a do Beyonder, correto? Correto. Dito isso, o Beyonder ganharia a luta. Beleza, ele ganha em façanhas. Pennywise eu acho que tem muito mais façanhas. Não vão servir muito para o próprio Beyonder, até porque o Beyonder é um ser que não sente medo, não sente nada, não pode nem sofrer uma ilusão psicológica, que são os maiores poderes do Pennywise. Então, ele tira os maiores poderes do Pennywise pra bosta. Mas Pennywise vence em façanha sim, por isso 9-2. A próxima categoria é reflexo, e aqui quem ganha é o Beyonder, 10-2. Beyonder tem um reflexo instantâneo, galera. É praticamente impossível o Pennywise bater de frente com isso aqui. Fora, por exemplo, que o Beyonder tem um poder, né, que superava todas as entidades cósmicas combinadas da Marvel e só foi limitado, né, o seu poder quando ele escolheu se limitar. Como eu falei, ele é onipresente e, obviamente, se um cara ganha em velocidade, ele tem que ter um reflexo muito bom. Mesmo não sendo uma questão física de velocidade e de reflexo, Beyonder tem um reflexo absurdo porque, porra, o cara é onipresente, sabe? Ele sabe que você vai atacar ele naquele exato momento. Então o cara consegue desviar, consegue se preparar para aquilo ali, entende? Então ele ganha em reflexo firmemente, por isso 10-2. A última categoria em vulnerabilidade, quem ganha também é o Beyonder, 11-2. Cara, Beyonder ganha em vulnerabilidade principalmente por ele ter uma invulnerabilidade absoluta. O Beyonder clássico é frequentemente descrito como quase onipotente nos quadrinhos. Ele é uma entidade além do multiverso. Originalmente, como eu falei, o universo Marvel inteiro era uma gota perto dele, por ele ter participado da criação do universo Marvel. A sua consciência é quase onipotente, cara. Ele não depende de medo, mente ou percepção humana. Ou seja, literalmente, como eu falei, ele quebra todos os maiores poderes do Pennywise. Por isso ele é invulnerável aos poderes do Pennywise. Ele não consegue sentir medo, ele não consegue cair em ilusão. Ele vence o Pennywise por isso. Por isso, o grande vencedor da luta, e só um pouquinho à frente, seria o Beyonder, vencendo por 11-2. Cara, eu acho que foi uma luta até, como eu falei, bem desproporcional, mas o Beyonder ganharia tranquilamente, cara. Principalmente, cara, porque o Pennywise ele é um horror cósmico e um Beyonder é um horror de escala. Isso não é uma luta, cara. Isso aqui é uma transcendência total. O Pennywise ele é extremamente poderoso, mas dependente de conceitos como o medo e a percepção. O Beyonder, ele existe além desses conceitos. Ele não consegue ser afetado por esses conceitos, por exemplo. Em termos de escala, o Beyonder ele tá vários níveis acima do Pennywise. Pennywise não seria morto, mas ele completamente seria irrelevante na
presença do Beyonder nessa luta, porque é difícil você matar o Pennywise fisicamente, mas Beyonder tem até poder pra matar o Pennywise metaforicamente, um poder de consciência, por exemplo. O Beyonder tem poderes muito maiores e poderia vencer facilmente o Pennywise. Comenta o que vocês acharam dessa luta completamente discrepante. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.